qual que é a diferença entre uma pessoa viva e uma pessoa que está morta, um cadáver? Qual a diferença? Tipo assim, o corpo dos dois estão lá, gene tá lá, DNA os dois têm, célula os dois têm. Ou seja, o hardware, a máquina biológica tá lá. Mas qual é a diferença entre uma pessoa que está viva e uma pessoa que está morta? A diferença é... Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Araruna Cast, agora sendo transmitido ao vivo para o Instagram. Então, você que está aí no Instagram agora, me vendo ao vivo, numa live ao vivo, saiba que esse episódio, ele é um episódio que ele vai em outro formato, um formato bonitinho, organizado, lá para o nosso canal do YouTube. Isso significa que, se você quiser conteúdo de qualidade, conteúdo onde eu trago geralmente algo um pouco mais denso, só que denso de uma forma didática, explicando, trazendo exemplos, para que você entenda um pouco sobre cérebro, emoção, comportamento, entender um pouco mais sobre doenças, principalmente sobre saúde. Então, lá você vai ter tudo gravado no nosso canal do YouTube. Esse projeto é o que a gente chama de Araruna Cast, né? É o nosso podcast, meu e da minha esposa, a doutora Larice. Vocês já me conhecem bastante, eu sou o Márcio Araruna, sou médico, sou neurologista e, sem mais delongas, já vou direto para o assunto. Hoje o papo vai ser sobre energia. Como assim, Márcio? Falar sobre energia? Cara, energia, ela literalmente é a base da vida. Falei isso em alguns episódios anteriores e no último episódio eu expliquei um pouquinho sobre o que acontece dentro de uma organelazinha que existe dentro da nossa célula, chamada mitocôndria. E eu expliquei para vocês algumas reações e assim, isso aqui é a base. Tipo, a gente envelhece por conta disso aqui. O desenvolvimento de doenças do próprio envelhecimento, né? Tipo, doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, enfim, essas doenças que acontecem porque o cérebro não está funcionando muito bem e ele acaba se degenerando, as células acabam morrendo, tudo tem relação de uma forma direta ou indireta com essa organela chamada mitocôndria. Então, é interessante a gente ter um entendimento porque a gente começa a partir daí, entender por que é importante se alimentar bem, entender por que é importante exercício físico. Todo mundo fala, atividade física é importante para a saúde, todo mundo sabe disso. Mas por quê? Por que a atividade física é importante? Nutrição, suplementação, alguns suplementos. Então, tipo assim, quando a gente vai falar sobre saúde, construção de saúde, não tem como não falar disso, não tem como não entender um pouquinho sobre mitocôndria, sobre energia. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é tipo, o que é energia? O que é energia? Tá saindo tudo aí, ô meu assistente de palco? Grande Samuca. Energia, o que é energia? Cara, energia ela é algo difícil até de definir entre os próprios especialistas do assunto. Tipo, o pessoal da física, isso é algo que é difícil saber o que é energia, o que é isso. A gente não sabe, é algo que é meio que impalpável, não é concreto, mas a gente sabe que ela existe. E a melhor definição que eu vi sobre esse assunto, sobre o que é energia, é que a energia ela é potencial para mudar. É um potencial. É aquilo que te potencia a mudar algo em algum sistema. Então, a energia é ela quem nos capacita. Tipo, você vê uma criança cheia de energia, né? Tipo assim, nossa criança não para quieta, os pais já cansados e a criança lá correndo de um lado para o outro, muita energia. E uma pessoa idosa, você vê que ela anda devagar, você vê que o pensamento é mais lento. O que é isso? Energia, fluxo de energia. Tudo está relacionado com isso. Mas a pessoa que está envelhecida é porque o corpo já não funciona mais tão bem. Ok, concordo com você. O corpo, o hardware, não funciona mais tão bem perfeitamente. Mas tudo está relacionado com o fluxo de energia. Se esse fluxo de energia ele é de uma determinada maneira, a pessoa vai ter uma sensação melhor. E existe já evidências. Isso é que é o mais interessante. Existe já evidência científica sobre isso. Por exemplo, eu comentei sobre esse estudo no nosso último episódio, sobre um estudo que ele foi feito por uma neurocientista chamada Caroline Trump. Ela basicamente, foi o que ela fez, ela analisou o cérebro de várias pessoas e, claro que essas pessoas tinham morrido, né?
E aí ela foi fazer a biópsia, a autópsia do cérebro. Mas antes disso, ela tinha dados objetivos de como que a pessoa vinha se sentindo. Então, tipo, a pessoa, todos os dias ela colocava lá como que ela tá se sentindo, como que ela tá se sentindo hoje e tudo. E aí ela ia falando e registrando aquilo. Quando a pessoa um dia ela morreu, ela tinha assinado um termo que ela doava o cérebro para ser estudado. E aí a Caroline Trump, que foi quem coordenou esse estudo, ela tentou correlacionar como a pessoa se sentia com mitocôndria, com a biologia. Ou seja, existe uma área hoje na ciência médica, né, ciência relacionada com a saúde, que se chama Mitochondrial Psychobiology. Ou seja, é o cara que ele simplesmente tenta correlacionar as nossas experiências humanas, psíquicas, psicológicas, com a biologia. E principalmente com a mitocôndria, que é uma organela que tem dentro da nossa célula, e com o fluxo de energia que acontece a partir dela. Olha que doideira. Ou seja, a gente tem que falar sobre energia. E energia, ela basicamente é o que nós somos. Tipo assim, trouxe esse raciocínio para vocês em outros episódios. Qual que é a diferença entre uma pessoa viva e uma pessoa que está morta, um cadáver? Qual a diferença? Tipo assim, o corpo dos dois estão lá, gene tá lá, DNA os dois têm, célula os dois têm. Ou seja, o hardware, a máquina biológica tá lá. Mas qual é a diferença entre uma pessoa que está viva e uma pessoa que está morta? A diferença é fluxo de energia. A pessoa que está viva tem energia fluindo. Existe um fluxo de energia acontecendo para que a pessoa realmente ela se expresse, para que ela consiga mostrar a vitalidade dela para o mundo, para ela mostrar a vitalidade dela para o ambiente em si. Então, energia basicamente é tudo. E como que eu trago isso pro dia a dia, né? Trazer isso pro dia a dia é muito simples. Tipo assim, cara, tem dia que você tá com a performance lá em cima, você tá cheio de energia. E todo mundo quer estar assim, né? Cara, eu tô me sentindo bem. Eu tô com bem-estar, tipo assim, nossa, tô fluindo, acordei bem, animado, tô trabalhando bem, cérebro funcionando bem. O que é isso? Energia. Fluxo de energia. Uma pessoa que tá meio pra baixo, tipo, não tá me sentindo tão bem. Nossa, tô meio cansado, tô meio fadigado. O que é isso? Fluxo de energia. A energia tá baixa. Então, isso aqui é muito biológico. Tem pessoas que vão falar aí de uma forma mais abstrata, né? Falar sobre chakras, enfim, eu não entendo disso aí. Isso aí para mim é algo assim que é um pouco mais abstrato, mas isso que eu tô falando aqui é algo biológico, é algo que realmente acontece dentro da célula, é algo que realmente acontece dentro da gente. Então, por que que isso é importante? Por causa desse órgãozinho aqui. Márcio, o que é isso? Isso é um boné? Cara, eu não sei desenhar muito bem, mas isso aqui é para ser um cérebro. Tá parecido com um cérebro, Samuca? Mais ou menos, né? Um cérebro de lado, assim, vamos dizer. Enfim, então imagina aqui um cérebrozinho, tá? Vamos desenhar aqui, ó. Assim, ó. Sim. Pronto, um cérebro, tá? Tá aqui o cérebrozinho, tá? O cerebelo. Perfeito. Pronto. Então, o cérebro, ele corresponde a 2% do nosso peso. Ou seja, ele é um órgão pequeno. Só que, apesar disso, ele consome 20% do nosso metabolismo. Ou seja, ele é um órgão de uma alta demanda energética. Vocês já devem ter ouvido falar sobre músculo. Músculo é um órgão energético, é um órgão que, tipo assim, que aumenta o metabolismo, a taxa metabólica basal? Sim, verdade. Só que o músculo, ele tem momentos de repouso. O cérebro não. O cérebro está sempre funcionando. O músculo, quando eu estou exercitando, quando eu estou fazendo alguma atividade física, o músculo está lá funcionando a 1000. Muita energia fluindo. Mas quando eu paro e estou descansando e estou dormindo, o músculo está parado. Mas o cérebro não. O cérebro está sempre em atividade. Por que que eu vou correlacionar isso aqui com o dia a dia, tá? Márcio, qual que é a relação? Por que isso é importante eu ter esse entendimento? Porque o cérebro é quem você é. Você é o cérebro. Se o seu cérebro estiver funcionando bem, você vai estar bem. E tudo que a gente mais quer é estar se sentindo bem. Hoje mesmo eu falei sobre isso nos stories. Tipo, cara, o que é saúde? Saúde pra mim é bem-estar. É como eu me sinto. Claro que eu consigo ver isso em exames. Claro que eu consigo ver isso de maneira mais palpável. Existe o que a gente chama de biomarcadores. Mas
o que mais me define saúde é a maneira como eu estou me sentindo. É o meu bem-estar. E tudo que a gente mais quer é se sentir bem. Então, quando o cérebro está funcionando bem, a tendência é você se sentir bem, você performar bem. Se o cérebro não estiver se sentindo bem, se o cérebro não estiver fluindo bem, se o cérebro não estiver funcionando de uma forma otimizada, certamente você vai ter sintomas. E esses sintomas eles podem ser os mais variados possíveis. E aqui a gente vai incluir sintomas, incluindo coisas psíquicas, que aí vem ansiedade, tristeza, melancolia, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia. Tudo é cérebro. Tudo está relacionado com o cérebro. Tudo está relacionado com o mau funcionamento do cérebro. Então, no final das contas, a gente consegue conectar tudo com energia. Inclusive, eu já fiz episódios sobre isso. Você que está assistindo do Instagram, você pode clicar nesse link e ir direto para o nosso canal lá no YouTube. Você vai se inscrever lá. E lá teve um episódio em que eu falei exatamente sobre transtornos mentais, sobre as doenças neuropsiquiátricas, tristeza excessiva, ansiedade, esquizofrenia, e eu conectei tudo isso com energia. Márcio, como assim? Tipo, isso é uma teoria que foi publicada. Isso foi publicado por um psiquiatra de Harvard, Christopher Palmer, e isso é algo que existe. De onde surgem os transtornos mentais? A gente não sabe responder, mas a gente tem teorias. E essas teorias, elas tentam explicar algo. E a partir dessa explicação, eu tento trazer um raciocínio para como cuidar das pessoas, como cuidar dos pacientes. Então, energia, ela é algo fundamental. Ela é basicamente como se fosse uma outra dimensão da biologia da saúde que foi esquecida por muito tempo, mas que agora está surgindo um monte de evidência. Nos últimos 20 anos, apareceram inúmeras evidências, inúmeros estudos mostrando a importância dela, da mitocôndria. Uma organela, e tem muita gente falando muita bobagem na internet, enfim. Mas tem muito estudo trazendo a importância dessa organela. É a partir do mau funcionamento dessa organela que a gente envelhece. É a partir do mau funcionamento dessa organela que a gente tem doenças degenerativas do cérebro, como Alzheimer, por exemplo. De forma direta ou indireta vai envolver essa organela. Então, hoje eu quero trazer um pouco de entendimento para vocês sobre como funciona essa organela. Essa organela, a principal definição. Márcio, o que é organela? Organela é o seguinte, ó, existe uma célula, a célula é a unidade funcional do nosso corpo, tá? Imagina que isso aqui é o núcleo da célula. O nosso corpo ele é feito de várias células e a célula ela tem um núcleo. Dentro desse núcleo existe o DNA, né? Vocês já ouviram falar bastante disso aí. E aqui é como se fosse uma sopa, né? Que a gente chama de citoplasma, é um material amorfo. Existe tipo uma pelezinha que a gente chama de membrana. É membrana plasmática, e dentro dessa sopa, que a gente chama de citoplasma, existem várias coisinhas lá dentro, cada uma com funções bem específicas. Uma dessas coisinhas, que tem várias dentro da célula, existe milhares, existe de centenas a milhares de mitocôndrias dentro de uma célula, tá? As células que mais necessitam de energia são as que têm mais mitocôndria. Então, por exemplo, neurônios têm muita mitocôndria, músculo tem muita mitocôndria. Já uma célula que ela é especializada apenas em armazenar gordura, uma célula do tecido adiposo, tem pouca mitocôndria, comparativamente com outras células. Então, a organela é um órgãozinho da célula. É um órgãozinho especializado dentro da minha célula. Existe a organela, existe retículo endoplasmático, existe complexo de Golgi, lisossomos, várias. Mitocôndria é o foco de hoje, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa organelazinha aqui. Então, você que está no canal, lá no canal do YouTube, eu expliquei um pouquinho sobre o passo a passo de que acontece dentro da célula e que faz parte do que a gente chama de metabolismo, tá? Eu falei em outros episódios sobre a glicólise. O que é isso aqui, Márcio? Glicólise. Glicólise, ela é um conjunto de reações químicas que acontece dentro da nossa célula e que o objetivo final é começar a gerar energia. A glicólise, ela queima a glicose. Então, a gente se alimenta, açúcar, tá? Glicose é açúcar. A gente se alimenta
E o objetivo da alimentação é o quê? Gerar energia. O objetivo da respiração é o quê? Gerar oxigênio para poder gerar energia. É isso. Então tudo gira em torno de energia do ponto de vista biológico. A glicólise, ela é um conjunto de reações químicas, tá? Que vai acontecer, uma moléculazinha gera outra moléculazinha, que gera outra moléculazinha, e no final, o meu objetivo é gerar uma coisinha chamada piruvato. É uma moléculazinha também. Esse piruvato, ele vai entrar dentro da mitocôndria. A partir do momento em que ele entra dentro da mitocôndria, vai acontecer uma série de reações químicas. Isso aqui vai passar por basicamente 2 etapas. A primeira etapa a gente chama de ciclo de Krebs, ou ciclo do TCA, ciclo do ácido tricarboxílico. Coisa assim. Enfim, e logo em seguida a gente tem o que se chama de cadeia transportadora de elétron. Cadeia transportadoras de elétron. E aqui, nesse processo, olha que doideira, o que é que vai acontecer? Você vai gerar ATP. ATP. Márcio, o que é ATP? ATP é a moedazinha de energia. ATP é a moeda de troca. Então, ATP é energia. Ou seja, por que a gente se alimenta? A gente se alimenta para poder doar elétrons para a mitocôndria, para a cadeia transportadora de elétrons, que é isso aqui. Essa é a etapa final. Márcio, por que essa etapa ela é tão importante? Vamos lá. Vou começar aqui do zero de uma forma um pouquinho mais simples para vocês terem esse entendimento. A gente se alimenta. O nosso corpo, eu já falei isso em vários outros episódios, ele funciona à base de 2 tipos de combustíveis. 2 possíveis combustíveis. Um dos combustíveis é a glicose, tá? Glicose. O outro combustível são as gorduras. Para que serve um combustível de um carro? O combustível do carro ele serve para poder dar energia para o carro andar, não é assim? Você queima o combustível, queima a gasolina para poder o carro ter energia, senão o carro fica parado. Do mesmo jeito a gente. Lembra? Qual a diferença de uma pessoa viva e um cadáver? Fluxo de energia. Então a pessoa viva, ela se alimenta e o alimento ele tanto vai nutrir, óbvio, mas o principal, ele vai gerar energia. E quando a gente está falando disso, a gente está falando do que se chama de metabolismo bioenergético. Metabolismo bioenergético, tá? Então se liga só. A gente se alimenta e existe basicamente 2 tipos de combustíveis. Existe a glicose e existe os ácidos graxos. Márcio, o que é glicose? Glicose é açúcar. É açúcar. Só que essa glicose, ela tanto pode vir do açúcar do açucareiro, quanto também ela pode vir do macarrão, do arroz, da batata. Tudo isso vai virar glicose no sangue. E a glicose ela vai ter um objetivo. Ela vai ter o objetivo de produzir energia. Então, isso aqui é um dos combustíveis. Outro possível combustível são os ácidos graxos, que são as gorduras. E os ácidos graxos, eles produzem muito mais energia. Ele é muito mais eficiente. Só para vocês terem noção, enquanto a glicose ela consegue gerar em torno de 36 ATPs, que são moléculas de energia, a queima dos ácidos graxos gera em torno de 116. Vai depender do tipo de ácido graxo, tá? Mas se eu colocar aqui um ácido graxo de 16 carbonos, por exemplo, você vai ter em torno de 116 ATP gerado por um ácido graxo. Ou seja, é muito mais eficiente. Mas e por que a gente não come ácido graxo? Por que a maioria das pessoas acaba comendo mais glicose? Porque está muito mais abundante. A alimentação das pessoas, elas estão muito centradas no carboidrato. Só que isso é algo que aconteceu nos últimos 50 anos. Não é à toa que nos últimos 50 anos houve uma explosão de casos de sobrepeso, obesidade, pré-diabetes, diabetes, Alzheimer. E aí vem a teoria, doenças neuropsiquiátricas. Márcio, quer dizer que tem relação? É uma teoria. Não tem como eu dizer que sim nem que não. Mas é uma teoria que para mim faz muito sentido. Eu estudo o cérebro há, muito tempo, mais de 15 anos.
E para mim faz muito sentido. Porque tudo vai mexer com o funcionamento dos neurônios. E se os neurônios não funcionarem bem, vai gerar sintomas. Qual sintoma? Os mais diversos possíveis, porque o cérebro ele é extremamente complexo. Isso é papo para outras horas. Já teve episódios gravados sobre isso lá no canal do YouTube. Você que está vendo pelo Instagram, você pode já se inscrever lá para você não perder absolutamente nada. Isso aqui é um episódio ao vivo do Araruna Cast, sendo transmitido para o Instagram, mas também vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube. Fechou? Então vamos continuar aqui pincelando um pouco sobre esse assunto. Então a gente tem esses dois combustíveis, ácido graxo ou glicose. Isso significa, fazendo uma analogia que é fácil, né, pra gente entender. Imagina um carro. Um carro flex. O carro flex, você para no posto de gasolina, o carro precisa de energia para funcionar. Sem gasolina o carro não anda. Precisa de energia. Você pode colocar gasolina, você pode colocar álcool, não é assim? Só que um dos dois, inclusive, é mais eficiente do ponto de vista energético, né? Tipo assim, eu não sei agora de cabeça, se eu não me engano, acho que é 30%. Mas, tipo, a gasolina tem até um cálculozinho, né, Samuel, que a gente faz para saber se vale a pena colocar gasolina ou se vale a pena colocar álcool. Porque, tipo, o mesmo litro de gasolina parece que ele anda mais, 30% a mais do que o mesmo litro de álcool. Ou é o contrário. Enfim, o combustível tem um que é mais eficiente. Do mesmo jeito no corpo. O meu corpo, ele pode funcionar à base de glicose ou de ácido graxo. Quando é glicose, do ponto de vista bioenergético, ela é menos eficiente. Quando é ácido graxo, do ponto de vista bioenergético, ele é muito mais eficiente. Então, olha só, a glicose, vamos falar da glicose porque todo mundo, prioritariamente, a maioria das pessoas acabam tendo esse tipo de metabolismo, né? Márcio, e quem são as pessoas que não têm o metabolismo centrado na glicose? São pessoas que estão fazendo um tipo de alimentação pobre em carboidrato. Tem pessoas que fazem uma alimentação low carb, tem pessoas que fazem uma alimentação very low carb, tem pessoas que fazem uma alimentação cetogênica. Isso vai depender da quantidade de carboidrato envolvido e quanto menos carboidrato, mais eu começo a depender dos ácidos graxos. Márcio, isso é importante? Cara, para o cérebro é sensacional. Eu faço esse tipo de alimentação. A minha alimentação ela é cetogênica. Por quê? Porque meu cérebro funciona muito melhor. Inclusive, tem doenças neuropsiquiátricas que podem ser tratadas de forma muito efetiva, com alta eficiência, usando terapia cetogênica. Um tratamento onde a gente muda a alimentação da pessoa e a pessoa melhora. Márcio, exemplos disso? Epilepsia, com eficiência em torno de 60%. Ou seja, se eu mudo a alimentação de um paciente que tem epilepsia e ele melhora o metabolismo dele, eu consigo controlar mais a doença dele, porque o cérebro dele vai funcionar melhor. Do mesmo jeito, existem estudos sendo feitos em doenças neuropsiquiátricas, como, por exemplo, anorexia nervosa e bulimia. Saiu agora um estudo na semana passada sobre esse assunto, mostrando eficiência. Já tem estudo mostrando eficiência em doença de Alzheimer, em doença de Parkinson, em transtornos neuropsiquiátricos como depressão maior, esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, olha só, voltando aqui. Deu certo, né, Samu? Certo. Perfeito. Então, olha só. Comeu glicose, o que é que acontece? O corpo vai produzir um hormônio. Esse hormônio, todo mundo já ouviu falar, chamado insulina. Ah, mas insulina não é um remédio não que a pessoa usa quando tem diabetes. A insulina ela é um hormônio que a gente produz. Quando a pessoa tem um problema, uma doença, e não consegue produzir insulina, a pessoa vai ter uma doença. Essa doença se chama diabetes do tipo 1. Uma doença que até 1920 ela era fatal. Se você tinha a doença, um abraço. Ia morrer. Porque nessa época, em 1920, ainda não existia tratamento para isso. Aí um carinha, ele isolou pâncreas, se eu não me engano foi de porco, e ele purificou essas células, injetou e começou a funcionar. Ou seja, ele estava usando a insulina exógena de um animal para poder tratar. E a partir desse momento, quem tinha diabetes começou a não mais morrer, porque começou-se a usar a insulina como uma terapia, tá? Fecha parênteses. Existe uma outra situação onde eu produzo insulina, só que essa insulina ela não funciona tão bem. Então eu tenho que produzir muito mais.
Ao invés de produzir pouquinho, eu tenho que produzir um montão. O que é isso? Resistência. Resistência à insulina. Essa doençazinha, ela tem nome. Ela se chama diabetes do tipo 2. Então, olha só. Nossa, eu tinha um monte de coisa para falar aqui. Tá vindo um monte de ideias para eu falar, só que eu não vou falar porque senão eu vou fugir do assunto. Eu depois vou fazer um episódio só sobre isso, tá? Então, olha só. Duas doenças que vão surgir só pelo fato de a glicose entrar no meu corpo e eu ter problema com a insulina, tá? Então, uma pessoa saudável, o que acontece? Ela come glicose, se alimenta, a glicose entra no sangue, a pessoa produz insulina. O que a insulina faz, Márcio? Por que ela é tão importante? A insulina, ela faz essa glicose entrar dentro da minha célula. Tá aqui a célula, ela faz a glicose entrar aqui dentro. Tá aqui, ó, glicose entrou na célula. Se a glicose não entrar na célula, a célula passa fome. Ou seja, o diabetes do tipo 1, quando a pessoa não tem insulina, por que as pessoas morriam? Porque a célula estava sofrendo de fome, falando de uma forma didática. A glicose não entrava na célula e a célula, basicamente, ela começava a queimar muita gordura, ela começava a mudar o metabolismo para o metabolismo do ácido graxo, né? Ela começava a queimar a própria gordura, só que chegava um momento que queimava gordura, queimava músculo e a pessoa realmente ficava extremamente caquética, desnutrida, porque o próprio corpo estava se consumindo para tentar gerar energia. E isso gerava uma série de distúrbios metabólicos, a pessoa acabava morrendo de uma acidose. Enfim, a insulina ela é fundamental para a glicose entrar dentro da célula. Quando a glicose entra dentro da célula, ela passa por uma primeira etapa de reações, que a gente chama essas reações de glicólise. Nessa primeira sequência de reações que acontece no citoplasma, eu gero 2 ATPs. Tá? Eu consumo 2, acabo gerando 4, no final das contas o saldo é 2. Só 2 ATPs. Depois ela produz piruvato, como eu falei para vocês. E o piruvato, ele entra na mitocôndria. Entrei na mitocôndria. Quando entra na mitocôndria, aí aqui vai acontecer duas sequências de situações. Ciclo do TCA e a cadeia transportadoras de elétron. Certo? Beleza. Deixa eu abrir aqui outra abazinha aqui, ó. Cadeia transportadora de elétron. Cadeia transportadora de elétron. Opa, de elétron. Aí é isso aqui que eu quero falar com vocês. Por que a gente se alimenta? Mas é óbvio, porque eu preciso me alimentar para viver. Mas por que a gente se alimenta? Por que tem que comer? Porque eu preciso viver, beleza. Mas o que é que se diferencia uma pessoa viva de um cadáver? É energia. Então eu preciso comer para ter energia. Ou seja, eu como exclusivamente para eu poder doar elétrons para a cadeia transportadora de elétrons dentro da mitocôndria. É isso. E eu respiro porque o oxigênio ele também faz parte dessa cadeia transportadora de elétrons. Então é por isso. Esses dois ingredientes eles são fundamentais para poder gerar energia dentro do meu corpo. Beleza? Como é que funciona a mitocôndria? Em linhas gerais, a cadeia transportadora de elétron ela é composta por uma sequência de 4 proteínas importantes. Existe um complexo que a gente chama de complexo 1, complexo 2, 3 e 4. E basicamente o elétron ele sai pulando de um complexo para outro. O complexo 1 doa elétrons para o complexo 2, o complexo 2 e o complexo 3 doam um elétron para um transportador chamado coenzima Q10. Alguém já ouviu falar em coenzima Q10, um suplemento? Um suplemento fundamental e extremamente importante para a saúde. Todas as pessoas acima de 30 anos, 40 anos de idade precisam, assim, não é que precisam, né? Você é livre para fazer o que você quiser, mas tipo assim, querendo ter saúde é um suplemento fundamental, tá? Porque ele é um suplemento que mesmo você se alimentando de forma adequada, a tendência é que ele comece a decair depois dos 40 anos de idade. Então, esse coenzima Q10, ela vai pegar o elétron e vai doar para o complexo 3. O complexo 3 vai doar isso aqui para um outro transportadorzinho chamado citocromo.
e que depois vai doar para o complexo 4. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é o raciocínio que está por trás. Isso aqui é o quê? Olha só, olha que doideira. Olha a biologia trazendo uma semelhança com a física. O que é isso aqui? É uma corrente elétrica, não é não? Um elétron passa para cá, que passa para cá, que passa para cá, que passa para cá. Qual é a diferença disso aqui para um circuito elétrico de ligar uma lâmpada? É muito semelhante. No final das contas, eu tenho uma corrente de elétrons acontecendo aqui. Esse fluxo de elétrons, ele é fundamental. Por quê? Porque ele vai gerando energia. O elétron, quando ele vai passando no fio, ele não gera energia, tipo o teu chuveiro elétrico. Por que ele esquenta? Porque o elétron passa por uma resistência, eu estou resistindo, e nessa resistência eu gero energia. A energia que era elétrica, ela se transforma em energia térmica. O que é isso? Uma mudança de energia. Nada se cria, nada se constrói na natureza, tudo se transforma. Então a energia, ela precisa ser transformada. Eu estou pegando a energia dos meus elétrons do alimento, estou gerando uma corrente elétrica e estou transformando isso aqui em um tipo de energia. Que tipo de energia? Uma energia cinética, onde eu vou bombear prótons, ou seja, H+, para dentro dessa membrana. Isso aqui é uma membrana, tá? Então eu estou transportando prótons daqui para cá. Prótons daqui para cá, prótons daqui para cá. Desculpa, esse complexo 2 aqui, ele não joga prótons. Só quem gera é o 1, o 3 e o 4. Mas isso aqui é detalhes. Então, olha só o que acontece. Eu vou jogando esses prótonzinhos para lá, para o outro lado. Ixi, aqui não ficou legal não. Eu vou jogando esses prótonzinhos lá para o outro lado. E no final das contas, existe uma coisinha que está acontecendo aqui. Eu estou aumentando a concentração de prótons do outro lado. Então, é como se eu tivesse uma membrana, o próton está aqui, eu estou jogando o próton para aqui para cima. E aqui eu estou começando a aumentar essa concentração. O que é isso? Energia potencial. Aí, olha que doideira. Esses prótons que estão aqui acumulados, eles vão ter que escoar. Quando eles descem, eles vão descer por uma enzima chamada enzima ATPase. Essa enzima vai gerar energia. Então, é a partir disso aqui que eu começo a ter vida. Isso aqui é literalmente, o centro da vida. Literalmente. Márcio, contextualiza. Vamos lá, vamos contextualizar. Para não ficar chato. Infarto. O que é um infarto? Um infarto é falta de oxigênio, falta de sangue. Eu tenho um coração, eu tenho uma artéria que está passando sangue. Esse sangue, ele está levando o quê? Ele está levando oxigênio e nutrientes. No caso, vamos falar de energia. Ele está levando oxigênio e glicose para as células, não é assim? Aí o infarto é o quê? Esse fluxo aqui, ele bloqueia. Para de chegar oxigênio. Se para de chegar oxigênio, adivinha? Não tem aquele negocinho? Complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. O que é que acontece aqui no complexo 4? No complexo 4 eu preciso do oxigênio. Se eu não tenho oxigênio aqui, o que é que vai acontecer? A corrente elétrica que estava acontecendo aqui, ela para. Ela bloqueia. A geração de energia que estava acontecendo aqui para eu gerar ATP, para. Bloqueia. Se eu não tenho energia, como é que o coração vai bater? Não bate. O músculo para. Por que a pessoa sente dor na hora do infarto? Porque se eu não estou conseguindo gerar ATP aqui, o que é que a minha célula vai fazer? Lembra da glicólise que acontece lá antes de entrar na mitocôndria? Eu vou agora começar a queimar muita glicose no citoplasma, nem que gere só 2 ATPs, mas vou tentar dar um jeito lá. Só que nesse percurso eu acabo também desviando o metabolismo e gerando muito ácido lático. E esse ácido lático ele se acumula e isso causa dor. É por isso que a pessoa tem dor no peito. O que é o AVC? Falta de sangue em alguma região do cérebro. O sangue estava indo e aí por algum motivo fecha. O oxigênio que estava indo para uma determinada área do cérebro deixa de ir. Aqueles neurônios que estavam lá, tentando gerar energia para poder funcionar, para de funcionar e a pessoa vai ter sintoma. Se era o neurônio que mexia o meu braço para de funcionar. Se era o neurônio que estava responsável pela mímese do meu rosto, o meu rosto para de funcionar e a pessoa entorta a boca, não é assim? A ver se a pessoa não tem esse negócio de entortar a boca.
Pois é. Ou seja, tudo está relacionado com geração de energia. Se eu não tenho energia, bonitão, morre. Sem energia, igual a morte. Do mesmo jeito, qual a diferença de uma pessoa viva e um cadáver? A pessoa que está viva está tendo fluxo de energia no corpo dela. O cadáver não. Já era, passou de uma dessa para melhor. O que seria então um AVC? O que seria então um infarto? É uma morte que acontece em uma regiãozinha do meu corpo. Se for no coração, infarto agudo do miocárdio. Se for no cérebro, AVC. Beleza? Deu para pegar? Gente, aqui foi mais um episódio do Araruna Cast. Vocês que estão no Instagram, eu queria que vocês agora clicassem aqui nesse link e vocês vão lá para o nosso canal no YouTube, vocês vão se inscrever lá. Toda semana saem episódios novos, tem episódios lá gravados. O que é que eu falo lá? Lá a gente fala tudo relacionado com cérebro, emoção, comportamento. Isso, a minha parte, né? A minha esposa, ela é endócrino, então ela fala bastante de saúde, ela fala bastante de hormônios, de metabolismo. E o nosso foco sempre é fazer com que vocês entendam um pouco mais sobre saúde, para que vocês vivam melhor. Se a gente entende de saúde, quem é que vai ser o maior beneficiado? A gente mesmo. Olha só, se a gente entender muito de investimento, quem é o maior beneficiado? A gente mesmo, né não? Porque a gente vai investir melhor e vai, né, ter mais recurso, não é assim? Se a gente entende muito de educação, quem é que vai ser o maior beneficiado? A minha casa, os meus filhos. Se a gente entende muito de comunicação, da importância de conversar, quem é que vai ser o maior beneficiado? A minha casa, meu casamento, minha relação com meus filhos. Se a gente entende muito de saúde, quem é que vai ser o melhor beneficiado? A gente mesmo. Ou seja, o meu objetivo aqui não é fazer com que você seja médico. Aqui não é uma faculdade de medicina online. Isso aqui, o objetivo é fazer você instigar a tua curiosidade para que você consiga pegar aqui alguns insights e colocar em prática para você ter mais performance, para você se sentir melhor e para, claro, quando você estiver precisando e tudo, você ter um direcionamento de para onde ir, qual ajuda buscar. Fechou? Forte abraço. Esse aqui foi mais um episódio do Araruna Cast. A gente falou hoje sobre energia. Tchau, tchau.